Você sabia que no frio a tensão dos painéis pode subir tanto a ponto de danificar o inversor? Muita gente ignora isso na hora do dimensionamento e esse descuido pode custar muito, mas muito caro. Talvez você não saiba, mas a temperatura ela tem um papel importante no desempenho dos módulos fotovoltaicos. À medida que ela varia, os parâmetros elétricos dos painéis também mudam, e a tensão é quem mais sofre com essa variação. Olha só, a melhor forma de entender isso é olhando essa curva aqui, da corrente pela tensão do módulo fotovoltaico. Ela mostra pra gente o que acontece. Olha só. Quanto menor a temperatura, como representada por essa linha preta aqui, maior é a tensão do módulo. Já com o aumento da temperatura, como mostra essa outra linha aqui roxa, a tensão do módulo ela diminui bastante. Mas, Túlio, por que isso é tão importante a ponto de ter um vídeo para isso? Presta atenção que você já vai entender. Quando a gente olha para os dados de um módulo fotovoltaico, ou seja, lá no datasheet, a maior tensão que ele pode alcançar é a tensão de circuito aberto, a famosa VOC. Por exemplo, esse módulo de 550 watt pico tem uma VOC de 49,9 volts. Essa tensão, como o próprio nome sugere, é alcançada quando o sistema ainda está em circuito aberto e o inversor nem começou a funcionar. Isso pode acontecer principalmente durante o inverno, no início da manhã, justamente quando as temperaturas estão mais baixas e a baixa irradiação solar impede que o inversor comece a sua operação. E como vimos anteriormente, quando menor a temperatura, maior é a tensão dos módulos, ou seja, esse é o cenário mais crítico, sistema ainda desligado, frio e a tensão lá em cima. E é aqui que está o detalhe importante, que muita gente ignora no dimensionamento do inversor. Os dados que aparecem no datasheet dos módulos fotovoltaicos, como a tensão de 49,9 volts, são sempre com base no STC, ou seja, as condições de teste padrão. Mas o que é esse teste padrão? É um teste feito em laboratório com todas essas variáveis controladas. Por exemplo, a temperatura na célula vai ser de 25 graus, a irradiância de 1000 watts por metro quadrado, e na prática, quando eu quero dizer, quando o módulo está lá em cima do telhado, as células não vão trabalhar nessas condições, muito menos nessa temperatura. Por isso, a gente precisa corrigir a tensão de circuito aberto do módulo, levando em conta a menor temperatura prevista para aquele local. Se você não levar isso em consideração, na hora de montar o seu arranjo fotovoltaico, pode acabar ultrapassando o limite de entrada do inversor e danificar o equipamento. Mas calma, que eu estou aqui para te ajudar. Então, bora comigo ver como corrigir isso do jeito correto. Antes da gente passar para a parte da correção, dá aquela conferida se você está inscrito aqui no canal D4 para você não perder nenhum conteúdo sobre energia solar. E se você já está inscrito, bora ver os cálculos. Vamos usar como exemplo o mesmo módulo que já vimos antes, de 550 watt pico, que tem uma tensão de circuito aberto de 49,9 volts no datasheet. Os fabricantes também trazem um outro dado muito importante que vamos precisar aqui, o coeficiente de temperatura da VOC, que nesse caso é de menos 0,275% por grau Celsius. Esse sinal negativo do coeficiente de temperatura faz total diferença nos nossos cálculos. Isso quer dizer que a cada grau abaixo dos 25 do STC, a tensão de circuito aberto do módulo será 0,275% maior, e para cada grau acima, ela será menor. Sabendo disso, nós vamos definir agora que a instalação ela será feita em um local onde a temperatura mínima já registrada é de 5 graus. E essa também será a temperatura de operação do módulo. Com esses dados em mãos, já podemos corrigir a nossa tensão de circuito aberto. Para isso, existe essa fórmula que está aparecendo aí na tela do seu telefone celular. Eu tô achando que você está assistindo esse vídeo pelo telefone. Onde VOC, STC, é a tensão de circuito aberto nas condições de teste padrão. O beta, ele é o coeficiente de variação dessa tensão de circuito aberto com a temperatura, e o T é a temperatura de operação do módulo. Substituindo os valores na fórmula, temos então que a tensão de circuito aberto na menor temperatura prevista será de 52,64 volts. Tá vendo só? Essa correção ela representa uma variação de 5,5% na tensão. E esse aumento, por menor que possa parecer,
pode ser suficiente para ultrapassar o limite do inversor. Vamos ver isso aqui na prática então. Para esse exemplo, vamos considerar o inversor da Hopewind, parceira aqui do nosso canal, que oferece um portfólio completo de inversores para sistemas fotovoltaicos. O modelo que vamos ver tem tensão máxima de operação, MPPT, de 550 volts, e a gente precisa garantir que a tensão total dos módulos nunca ultrapasse esse limite. Para isso, usamos a seguinte lógica. O número de módulos em série deve ser menor que a tensão máxima na faixa de operação da MPPT, dividida pela VOC corrigida. Substituindo os valores do nosso exemplo, o máximo permitido são 10 módulos fotovoltaicos associados em série. Se a gente não tivesse corrigido o VOC, o cálculo indicaria 11 módulos em série. Nesse caso, a tensão da string poderia ultrapassar os 550 volts na faixa de operação e chegar, por exemplo, a 579 volts quando os módulos estivessem operando a 5 graus Celsius. Isso não queimaria o inversor, porque ele suporta até 600, mas também não funcionaria porque estaria fora da faixa de operação MPPT. O inversor, então, entraria em proteção e o sistema não geraria energia. Agora, se a tensão subisse ainda mais e ultrapassasse os 600 volts, aí sim, o risco é de queima do equipamento. E é justamente por isso que a própria Hopewind recomenda usar como referência a tensão máxima de faixa de operação MPPT para garantir que o sistema funcione normalmente e fique protegido mesmo em manhãs mais frias. E é isso que fica claro aqui. A corrente dos módulos também variam com a temperatura, mas o comportamento ele é o oposto da tensão. Como o coeficiente de temperatura da corrente é positivo, isso significa que valores de temperatura acima dos 25 graus aumentam a corrente e a temperatura abaixo disso fazem a corrente diminuir. Só que essa variação ela é bem pequena e, na maioria dos casos, não impacta o dimensionamento. Agora que você entendeu o risco da VOC elevada no frio, clica aqui nesse vídeo ao lado e veja os principais erros que não podem ser cometidos na instalação do inversor. Se você quer evitar dor de cabeça, esse vídeo ele é obrigatório. Um forte abraço e até breve!